Volume 4. Capítulo 3, Reconciliação. Yuya-sama, você está bem? Yuya, você está bem? Sim. Depois de impedir o ataque da garota misteriosa e capturar o príncipe com sucesso, tive que esperar com Nona, Lexia e... Depois de capturar o príncipe com sucesso, tive que esperar com Nona, Lexia e Ou em uma área do Castelo Real por um tempo. Área do Castelo Real por um tempo. Então, assim que voltei, Lexia-san e os outros me interrogaram, e eu tive que contar a eles sobre a situação que aconteceu quando capturei o príncipe. A situação que aconteceu quando capturei o príncipe. Como resultado, eles ficaram muito preocupados comigo. Parece que o oponente não levou isso a sério, de alguma forma. É assim. Impossível, eu não acreditava que houvesse uma existência forte o suficiente. Forte o suficiente para superar Yuya. Não, eu não sou tão forte assim, você sabe? Lexia-san e Luna disseram em uníssono. O que foi isso? Isso é estranho. Eu estava dizendo a verdade. Por que as duas? Porque as duas tiveram que negar ao mesmo tempo. De fato, Usagi-sensei é muito forte, e há muitos outros como ele. De qualquer forma, fico feliz que você esteja bem. No entanto, essa situação agitada foi causada por aquela mulher. A Luna tinha razão, o momento é agitado no castelo. Agora mesmo. Não foi apenas uma vez, mas foi o segundo ataque, e o castelo estava agora em um alerta ainda maior. O castelo estava com pressa para se preparar para uma reunião. Para preparar uma reunião para começar a decidir o tratamento do primeiro príncipe. Tratamento do primeiro príncipe. Os soldados que haviam desmaiado durante o ataque da garota misteriosa acordaram para... Os soldados que haviam desmaiado durante o ataque da garota misteriosa acordaram em segurança e agora estavam de volta ao trabalho. Eles estão bem? A propósito, o príncipe que foi detido, apesar do fato de ter atacado Lexia-san, ainda é da realeza e, acima de tudo, é filho de Arnold-sama. Filho de Arnold-sama. Esse pode não ser o motivo, mas ele não pode ser maltratado, e os soldados? Os soldados parecem ter muitos problemas com ele. Como observação adicional, depois de segurá-lo, Lexia-san e os outros vieram vê-lo, e o príncipe o viu. Depois de segurá-lo, Lexia-san e os outros vieram vê-lo, e o príncipe ficou furioso novamente, mas ele não era páreo para Ouen-san e os outros. O príncipe ficou furioso novamente, mas não foi páreo para Ouen-san e os outros soldados e foi capturado. Consequência. E ainda assim, por que o príncipe estava usando uma máscara? Não. Verificaram por baixo da máscara, mas Lexia-san e Ouen-san disseram que a pessoa com a máscara era definitivamente o príncipe. Príncipe. Parecia que Luna tinha a mesma pergunta, mas no final, Luna e eu não conseguimos fazer com que eles nos dissessem. Estou curioso. Enquanto eu estava pensando nisso, Ouen-san voltou seu olhar para mim. Desculpe-me, Yuya Dono. Eu gostaria que Yuya Dono participasse na reunião que determinará o tratamento de Sua Alteza. Claro, eu o ajudarei se puder, mas sou uma pessoa de fora, sabe? Está tudo bem. O que posso dizer, é certo estar em um lugar tão importante. Antes de mais nada, parece que Arnold-sama tem uma má impressão de mim. Impressão de mim. Então, Ouen-san acenou com a cabeça. Não acho que haverá um novo ataque logo após o que acabamos de sofrer. Mas Sua Alteza pode estar planejando algo. Não, é possível que a Guilda das Trevas, que está ligada a Sua Alteza e a Garota de Antes. Sua Alteza e a Garota de Antes podem estar fazendo um movimento. Ao mencionar a palavra o Guilda das Trevas, as sobrancelhas de Luna se contraíram por um momento.
As sobrancelhas de Luna se contraíram por um momento, mas pelo fato de ela não ter dito nada, é possível que a Guilda das Trevas possa realmente atacá-los. E é verdade que, mesmo que a garota não venha, alguém da Guilda poderia atacá-los. É problemático. É por isso que eu gostaria que Yui Adono ficasse no quarto, como acompanhante de Arnold-sama e Lexia-sama. É claro que Night Dono e Akatsuki Dono estarão com vocês. Afinal, Night Dono já nos salvou muitas vezes, afinal de contas. Uf. Fugo. Quando Night assentiu, Akatsuki, que não havia feito nada em particular, por algum motivo. Por alguma razão, Akatsuki levantou as pernas, dizendo com confiança a todos que o deixassem com ele. Dizendo com confiança a todos que o deixassem com o peito inchado. É bonito. Mas era verdade que Night havia notado quando Luna atacou Lexia-san. Lexia-san, e Night foi o primeiro a perceber o ataque dos Homens de Preto dessa vez. Homens de Preto dessa vez. E, o que é mais importante, Night também foi o primeiro a perceber o ataque daquela garota. Certamente seria impossível excluí-lo. A capacidade de busca e os instintos de Night são ainda melhores do que os meus. A capacidade de busca e os instintos de Night são ainda melhores do que os meus. Se for esse o caso, e eu entendo. Sinto muito. Originalmente, gostaríamos de terminar a campanha de nosso país. Originalmente, gostaríamos de terminar os assuntos de nosso país por conta própria. Oin-san pareceu se desculpar quando disse isso. Ao lado dele, Lexia-san tinha uma expressão triste em seu rosto o tempo todo. Irmão. Lexia-san? Você está bem? E não é nada. Está tudo bem, Yuya-sama. Embora sua boca diga que ela está bem, a expressão de Lexia-san ainda está sombria. Bem, seus parentes tentaram matá-la, então. Acho que é natural. No final, com a expressão de Lexia ainda incerta, nos dirigimos à sala de audiências, que estava pronta para nós. A sala do tribunal, que já estava preparada para nós. Quando chegamos à sala de audiência, Arnold-sama já estava sentado no trono. Já estava sentado no trono, e mais ele parecia muito frio e sem expressão. No entanto, essa expressão não era dirigida a mim, ele estava apenas olhando para o vazio. Olhando fixamente para o vazio. Ao lado desse Arnold-sama havia um velho de aparência pomposa, e ao lado dele havia um velho de aparência pomposa. Ao lado desse Arnold-sama, havia um velho de aparência pomposa e, do outro lado do caminho que levava ao trono, havia muitas pessoas alinhadas em uma fila de pessoas. Havia muitas pessoas alinhadas da mesma forma, ao contrário dos cavaleiros, que pareciam pessoas grandes. Os cavaleiros, que pareciam pessoas grandes. Minha opinião é que essas pessoas são os nobres deste país. Elas não se parecem com soldados ou cavaleiros, e se o objetivo é fazer com que pareça isso e fazer com que a outra pessoa e fazer a outra pessoa baixar a guarda, tenho certeza de que estou caindo no truque. Então, Vossa Majestade, Vossa Alteza chegou. Um dos soldados entrou na sala de audiência e lhe disse isso. Mas Arnold-sama permaneceu em silêncio, sem uma única mudança em seu rosto. Quando um dos soldados ficou intrigado com sua atitude, Oin-san pediu ajuda. Quando um soldado ficou intrigado com sua atitude, Oin-san pediu ajuda. Está tudo bem. Por enquanto, deixe-o passar aqui. Sim. Um pouco mais tarde, um homem foi parado pelos soldados e trazido para cá. Olhei para o homem e fiquei chocado. Mas parece que eu não era o único que ficou chocado, e os olhos de Luna também se arregalaram. Em contraste, Arnold-sama balançou as sobrancelhas por um momento,
e Lexiasa parecia muito triste. Porque o rosto do príncipe estava queimado. Embora os olhos, o nariz e a boca fossem reconhecíveis, a pele de seu rosto estava queimada, e o rosto estava queimado, e seu rosto estava queimado. Rosto estava queimado, e todo o seu corpo parecia estar gravemente queimado, inclusive os braços e gravemente queimado, incluindo seus braços e pernas, que podiam ser vistos através de suas roupas. O corpo inteiro parecia gravemente queimado, inclusive seus braços e pernas, que podiam ser vistos através de suas roupas. Eu só conseguia olhar para a aparência inesperada do príncipe. Mas Lexia, Owen e Arnold pareciam saber, e tudo o que eu podia ver era uma expressão triste em seus rostos. A expressão triste em seus rostos. Não achei que seu rosto estivesse gravemente queimado sob aquela máscara, e tanto eu quanto Luna. Eu e a Luna ficamos sem palavras. Aquela máscara era uma ferramenta para esconder seu verdadeiro rosto. O príncipe foi trazido por um soldado e colocado diante de Arnold-sama, que o obrigou a se ajoelhar no local. Houve silêncio por um. Por fim, Arnold-sama abriu a boca calmamente. Você tem algum apelo a fazer? Implorar? Então, o príncipe torceu o rosto em desagrado às palavras de Arnaldo-sama e, em seguida, abriu a boca. As palavras de Arnold-sama, então abriu os olhos e gritou para Arnold-sama. Vendo-me assim, o senhor diz que agora eu tenho um apelo, pai. Por que desviou o olhar? Você deveria ver, eu sou seu filho. Irmão. Em resposta ao olhar feroz do príncipe para Arnold-sama, Lexiasa murmura em voz baixa e, em seguida, o príncipe volta seu olhar afiado para Lexia-san. Ei, Lexia. O que, seus olhos? Isso é simpatia por mim? De quem é a culpa de tudo isso? Tudo isso é culpa sua. O príncipe ficou olhando para Lexia-san com uma expressão de horror. Você causou uma explosão mágica e eu fui pego nela. É por isso que estou assim. Não seja ridículo. Suas feridas certamente estão curadas. E as consequências? Oh, está definitivamente curado, não há efeitos colaterais de meus ferimentos. Meu corpo foi limpo sem um único arranhão. Mas meu corpo ficou enlouquecido por ter sido exposto ao enorme poder mágico da Lexia. Sinto-me como se tivesse sido submetido a uma torrente de destruição. Não consigo me livrar dessa sensação. Os curandeiros dizem que é porque a magia da Lexia entrou em meu corpo. Ela me fez querer destruir tudo ao meu redor. Caso contrário, eu não conseguiria manter minha sanidade. Mas não consigo parar o desejo de destruir. E esse impulso acabaria me levando ao agora, e adivinhe? Eu poderia finalmente conter meu impulso destrutivo destruindo meu próprio corpo. Está vendo? Eu posso ter causado essa aparência, mas a culpa não é minha. A culpa é sua, Lexia. Então. E se você não estivesse lá? Rega, e em você? O que se passa? Pai, e você sabe, não sabe? Você sabe o que eu passei por isso. Mas o Senhor não me ajudou. Não. É verdade que eu sei que você enlouqueceu desde aquele incidente. Mas não havia nada que eu pudesse fazer a respeito. Nós não tínhamos escolha a não ser fazer algo a respeito de sua miséria, que não pode mais ser chamada de maldição. Uma maldição. O resultado disso é o isolamento. Relatar a loucura do primeiro príncipe não é uma boa notícia. O primeiro príncipe não é uma boa notícia. Rhaegar. Oh, e esse olhar está me deixando louco novamente. Eu não tenho qualidades redentoras para defender aquela garota que tirou tudo de mim. O príncipe Rhaegar-sama olhou para Lexia-san e Arnold-sama.
Lágrimas caíam dos olhos de Lexia-san. Aparentemente, parece que Lexia-san é a grande responsável pelo motivo. Responsável pela razão pela qual esse Hagar-sama está em seu forma atual. E Arnold-sama escondeu o atual Hagar-sama. Ele, como uma realeza, para não dar uma desculpa a outros países. Por que você fez isso? Arnold-sama disse isso enquanto se retraía, mas Hagar-sama ficou olhando para ele. Por quê? Só há um motivo. Eu, que sofri um inferno. Por causa da minha irmã de sangue sujo, não pude deixar de querer matar Alexia. Isso não é melhor do que o que Lexia e papai fizeram? Tentei matá-la sem fazê-la sofrer. Você me fez ficar assim. Eu convoquei um curandeiro habilidoso, mas ele não conseguiu nem mesmo restaurar essa forma, e ele não conseguiu nem conseguiu restaurar essa forma, muito menos meus impulsos destrutivos. Você entende? Todo esse sofrimento é por sua causa. Eu também estava tentando salvá-lo, mas não consegui evitar. Sim, eu sei. É por isso que uma vez eu quis ser morto. Eu preferia morrer do que sofrer assim. Isso é. Mas você não me matou. Por seus tolos deveres reais. Você me fez sentir o gosto do inferno. Depois me isolou como se não quisesse me ver. Seus impulsos destrutivos eram muito perigosos. É por isso que eu tive que isolar você. Eu lhe disse para me matar. Isso é. Mas é tarde demais para tudo. Eu odeio Alexia e odeio você. Pois foi por isso que planejei tudo. Se vocês não me matarem, matarei todos vocês. Veja, é por isso que tentei matá-lo. Por isso tentei matá-lo. Tem algum problema com isso? Hagar, você. Arnold-sama fecha os olhos como se estivesse arrependido. Minha escolha fez você sofrer. Você se arrepende disso agora? Eu não quero isso. Só quero que essa ferida cicatrize. Tudo o que eu quero é que você cure as feridas causadas por meus impulsos destrutivos. Você não consegue, não é? Então me mate. Eu não quero mais viver. Depois de dizer isso, Hagar-sama sentou-se no local em silêncio. Silêncio. No entanto, nem Arnold-sama nem Lexia-san conseguiram dizer nada a Hagar-sama. Qualquer coisa para Hagar-sama. Os nobres que estavam ao redor também evitavam seus olhares. Seus olhares. Bem, eu não sei os detalhes da situação, mas, em primeiro lugar, no passado, Lexia-san. Nada, no passado, Lexia-san ficou fora de controle com seu poder mágico. Poder mágico. E foi isso que causou, é isso que está causando os ferimentos atuais de Hagar-san. Os ferimentos atuais de Hagar-sama. Então, os ferimentos de Hagar-sama. Os ferimentos de Hagar-sama são a menor de suas preocupações, certo? Levantei minha mão superficialmente ao pensar nisso. 1. Você. Arnold-sama, que viu minha aparição, parece ter reconhecido minha presença e seus olhos se arregalaram um pouco. E como ele não estava interessado em mim? Não, eu senti que estava vazio. Desde o início, quando essa reunião começou. Então, ao me ver levantar a mão, Lexia-san e os outros pareciam surpresos, mas Arnold-sama franziu as sobrancelhas um pouco desconfortavelmente. Desconfortável. O quê? Pessoas de fora não deveriam interferir. Bem, estou ciente de que sou um estranho, mas há algo que eu gostaria de tentar. Algo que eu gostaria de tentar. O que você quer fazer? Enquanto todos abaixavam a cabeça diante de minhas palavras, me aproximei de Hagar-sama enquanto tirava o suco de ervas de recuperação completa.
Suco de ervas de recuperação completa e do inventário. Oh, que! Ei, não se aproxime de mim. Não tenha medo. E um demônio confiará em você. O que é essa coisa na sua mão? Mão? Não apenas Lexia-san e os outros, mas até mesmo Arnold-sama está olhando para minhas ações com uma expressão irritada. Hagar-sama se contorce desesperadamente para escapar da restrição do soldado e tenta escapar da restrição do soldado. E tenta fugir de mim. Você não precisava estar tão assustado, sabe? Quando cheguei na frente de Hagar-sama, levei a ele o suco de Complete Recovery Herb Juice que eu tinha perto dele. O que? O que é esse líquido? Sim, por favor, me dê licença por um momento. O Yadono. Agarrei o rosto de Hagar-sama, que estava tentando se afastar de mim, e o obriguei a beber o completo. Eu o fiz beber o suco de ervas de recuperação completa. Então, Owen-san, que rapidamente voltou a si, me chamou. Mas eu já havia dado a Hagar-sama um gole do suco de ervas de recuperação completa. Do suco de ervas de recuperação completa. No início, Hagar-sama tentou recusar, mas, de repente, coloquei o suco em sua boca. Coloquei o suco em sua boca, ele o engoliu quase que por reflexo antes que pudesse cuspi-lo. Cuspi-lo. E então? O que? O que está acontecendo? A pele de Hagar-sama, que havia sido gravemente queimada, a pele de Hagar-sama foi limpa. Instantaneamente limpa e, no final, o ferimento de Hagar-sama foi completamente curada. Em contraste com as queimaduras que impossibilitavam o reconhecimento da estrutura facial, a ferida de Hagar-sama foi completamente curada. Impossível reconhecer a estrutura facial, o verdadeiro Hagar-sama era tão bonito que a palavra o príncipe o era apropriada para ele. Hagar-sama e aquele rosto. Então, um dos soldados, atônito, fala das mudanças que ocorreram em Hagar-sama. Ocorreram no corpo de Hagar-sama. Meu rosto. O rosto de Hagar-sama foi apontado para ele, o lugar em que Hagar-sama menos queria ser tocado, e uma expressão tremenda apareceu em seu rosto. Em seu rosto, e ele, por reflexo, tocou seu rosto e congelou. O que? Ele tocou seu próprio rosto várias vezes, confirmando sua sensação, e então balançou a cabeça, atordoado. Depois balançou a cabeça, atônito. Oh, não pode ser, e não pode ser, e minhas feridas, e as queimaduras, e as queimaduras que nunca mais vão se curar. Bem, sinceramente, não sei do que está falando, mas achei que aquela ferida era a causa deste caso, então tomei a liberdade de curá-la. Isso foi ruim? Alha. Ao ouvir minha declaração, as pessoas ao meu redor gritaram alto novamente, e Arnold-sama. O Arnold-sama se levantou de seu trono e veio direto para mim. Você. Que diabos você fez? Como o rosto do meu filho pôde? Hagar. Como expliquei, pensei em eliminar uma das causas do desejo de Hagar-sama de causar a morte de seu filho. O desejo de Hagar-sama de causar essa comoção por um tempo. Eu tinha uma boa poção de recuperação à mão, então eu a usei. Apenas uma boa poção de recuperação. Os olhos de Arnold-sama se arregalaram como se ele não pudesse. Não conseguisse me entender. Isso é impossível. Não é possível. Os ferimentos de Hagar não eram algo que pudesse ser curado por qualquer um. Nem mesmo os curandeiros mais graduados. E você está me dizendo que o curou com uma poção de recuperação, não com uma poção de cura, nem um feitiço de cura? Isso. Essa é uma poção de recuperação lendária. O que diabos você usou? Ou você usou um item proibido? Não.
Não, não é. Eu usei a erva de recuperação completa. Erva de recuperação completa? A empolgação de Arnold Sama não parou, e ele ficou ainda mais surpreso. Não era apenas Arnaldo Sama, mas também Regar Sama, que bebeu o suco, com um olhar distraído no rosto. H.I., você não acabou de dizer erva de recuperação completa? Ele está apenas imaginando coisas, não está? Sim, seria outra coisa. Uma erva de recuperação total é algo de um conto de fadas. De um conto de fadas. Mais importante, quem diabos é ele? Aquele homem. Não sei se eles não acreditam em minhas palavras, mas as pessoas ao meu redor também estão começando a murmurar. Impossível, e a grama de recuperação completa e agora é uma erva lendária. Bem, e eu tenho outra. Você gostaria de avaliá-la? Mais uma? Tirei o suco de erva de recuperação completa e que eu ainda estava segurando e o entreguei ao suco de erva de recuperação completa. Eu ainda estava segurando e o entreguei ao Arnold Sama, que o pegou com a mão trêmula. Ele o pegou com a mão trêmula e o entregou a um dos soldados. Soldados. Depois de um tempo, o soldado parece ter terminado sua avaliação e a passa para Arnold Sama. Avaliação e a passa para Arnold Sama com a mesma mão trêmula de quando a recebeu. A mão trêmula como quando ele a recebeu, com o rosto azulado. Vossa Majestade, e isso, aqui, isso é irreal. Houve silêncio durante a audiência. Pensando bem, li na descrição da erva de recuperação que ela era o difícil de encontrar e em um nível lendário. Lendário. Eu sabia que era difícil de encontrar, mas não achei que fosse realmente. Que fosse um grau realmente lendário. Oh, você me deixou ir beber um tesouro nacional desses. Então, por alguma razão, Regar Sama também fica azul e murmura algo assim. Ah, isso? Esse cara queria curar seu queimaduras. Certo? Essa não é a minha intromissão indesejada. Sabe? Apesar de minha ansiedade, Arnold Sama voltou seu olhar para Owen-san. Com o rosto azul. Oh, Owen. Você sabia sobre isso? N não. Eu também não ouvi falar disso. Hã? Eu não lhe disse? Yuya. Se essa história sobre a explosão tivesse surgido, teríamos tido essa. Teríamos tido essa reação naquele momento. Por alguma razão, Luna está atonita com minhas palavras. É mesmo? É. É verdade que, só de bebê-lo, ele pode curar qualquer ferida, exceto a de pessoas mortas, então é incrível. Bem, eu a dei a você quando conheci a Luna. Essa pílula de recuperação também era uma recuperação total. Recuperação total? Luna percebeu agora que estava tomando a mesma coisa que Regar Sama e como Regar Sama e cambaleou. L. Luna. Mantenha sua mente clara. Você me deixou beber uma coisa tão preciosa. Deus. Não é novidade que Yuya-sama esteja fora dos padrões. Padrões. E foi isso que salvou sua vida. Bem, isso é verdade. Foi só por causa daquela bagunça do Yuya que eu fui salvo. Fui salvo. Oia. Isso não está sendo minado de uma forma indireta? Acho que você não precisa parecer tão chocado. A ferida cicatriza perfeitamente, e isso é muito conveniente. Então, Arnold Sama pareceu se acalmar um pouco e me perguntou com uma atitude mais suave em relação a mim. Em relação a mim. Você, e não, Yuya dono, você usou algo tão precioso para o meu filho. Quero dizer, é precioso, mas, e cresce muito em meu jardim, então. Então. Ela cresce em seu jardim? Não suporto isso. Não sei do que está falando.
Quando o espanto se espalhou novamente, Arnold-sama riu. Desamparado, como se estivesse se queimando. Bem, e por enquanto, acho que as feridas de Regar-sama estão curadas. O que você acha? Que você quer dizer? Sim. Eu não sei os detalhes da situação, mas se Lexia-san estava envolvido no ferimento de Regar-sama, e essa foi a razão pela qual ela tentou. Se ele tentou machucar Lexia-san, pensei que, se o ferimento desaparecesse, por enquanto, ele se sentiria um pouco mais à vontade. Eu entendo, porque eu também estava sofrendo bullying naquela época, mas, mesmo que a ferida tenha desaparecido, mesmo que a ferida tenha se curado, não acho que nem mesmo o trauma no coração de Rita-san tenha desaparecido. Mesmo o trauma no coração de Regar-sama, que havia sido evitado e que todos consideravam estranho, não tenha sido curado. Além disso, o motivo do olhar estranho não era nem lesão nem doença, mas um impulso destrutivo causado por um poder mágico inferior que entrou em seu corpo. O motivo do olhar estranho não era nem ferimento nem doença, mas um impulso destrutivo causado por um poder mágico inferior que entrou em seu corpo e o ferimento auto-infligido resultante, portanto, auto-infligida, então ele não podia fazer nada a respeito. Ainda assim, ele esperava que a cura daquele trauma auto-infligido aliviasse um pouco aquele coração. E eu não entendo porquê, e por que um tesouro nacional? Tesouro nacional. Confuso, Regar-sama ainda não consegue acreditar em sua aparência. Mas continua tocando seu rosto. Bem, isso é o que aconteceria se a ferida fosse curada de repente. Mas, com isso, o rosto de Regar-sama não está mais em condições de ser curado. O problema do Regar-sama deve estar resolvido por enquanto. O que você acha? Em resposta à minha pergunta, Regar-sama baixou lentamente a mão do rosto e olhou para baixo. Tirou a mão do rosto e olhou para baixo. Você está certo, a ferida cicatrizou. Mas é tarde demais. Eu fiz algo que não posso voltar atrás. O impulso destrutivo se foi. Foi-se, a ferida foi curada, mas isso não muda. Portanto, é tarde demais. Regar. Irmão. Arnold-sama e Lexia-san olharam para Regar-sama, que estava rindo de si mesmo, e um olhar de arrependimento apareceu. Ele estava rindo de si mesmo, e um olhar de arrependimento apareceu em seu rosto. Mas então Lexia-san fez uma expressão como se tivesse percebido algo. Pai. Lexia. Diga-me. Qual foi o maior crime do irmão? Foi, e claro, ordenar que o matassem, mas então eu o perdoarei. O quê? A declaração de Lexia-san surpreendeu não apenas os anciãos ao seu redor, mas também Arnold-san. A declaração de Lexia-san surpreendeu não só os anciãos ao redor dela, mas também Arnold-sama e Regar-sama. Sim. No entanto, Lexia-san, a pessoa em questão, disse-lhes com firmeza: se o crime do meu irmão foi ter me atacado, então eu o perdoo. Isso fará com que o crime do meu irmão desapareça, não é mesmo? Mas não é tão simples assim, Lexia. Eu vou fazer você. Não, é uma questão simples. Claramente, Lexia-san lhe disse claramente enquanto olhava ao redor. Ao redor. Eu sou a vítima aqui. Então você não se importa que minha opinião seja notada, não é? Mas Regar está com a Guilda das Trevas. Ah, e quanto à minha acompanhante, Luna, que é uma ex-membro. Membro da Guilda das Trevas? Foi você quem me forçou-a. Além disso, em primeiro lugar, não somos igualmente culpados de negligenciar a existência da Guilda das Trevas até agora? E a razão pela qual o irmão queria me matar é porque você acabou criando um ambiente no qual eu e todos os outros deixamos isso acontecer.
certo? E sim, talvez, mas... Oh, Deus! Pare de se lamentar. Eu disse que o perdoo, e isso é o suficiente. Basta, certo? Pai. Sim. Pressionado pela intensidade de Lexia-san, Arnold-sama endireitou as costas e respondeu. O chefe deste país é Arnold-sama. Não é? No entanto, isso ainda não é algo que possa ser perdoado. De outras grandes pessoas, então eu rapidamente liguei para Lexia-san. Chamei a Lexia-san. Princesa Sama. Isso não vai acontecer. Se você perdoar Sua Alteza. Aqui, permitirá que outros pecadores abram exceções. Além disso, Sua Alteza já se juntou à Guilda das Trevas. Ara, por que não os perdoamos se for um caso especial? Isso significa que há circunstâncias atenuantes, certo? Se não houver, então não deveria haver uma exceção. Se fossem, então não deveria haver uma exceção especial em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Além disso, se você disser que é errado se envolver com a Guilda das Trevas, eu também serei executado. Além disso, se você disser que é errado se envolver com a Guilda Negra, eu também serei executado. Ei, Lexia! Não precisa dizer isso na minha frente tão abertamente, como uma empregadora. Luna solta um suspiro alto e ri um pouco divertida. Não, mas... Alexia também foi atacada, mas como eu também fui atacada. A culpa não é do pai. A culpa é minha por ele ter me atacado, certo? Tudo bem. DEACUERDDO. Sim. Arnold-sama, você está em uma posição fraca? Não, neste caso, Alexia. Está apenas sendo agressiva, não é? Regar-sama assiste a essa conversa atordoado. Lexia. Você está de acordo com isso, irmão? Por que, você? Podemos não falar sobre isso? Além disso, quero voltar a ter boas relações com o meu irmão novamente. Lexia. Regar-sama chorou silenciosamente com as palavras de Lexiasa. É isso, guerreiros e guerreiras. Espero que tenham curtido o vídeo tanto quanto eu curti trazê-lo para vocês. Agradeço de coração por terem assistido até o final. Se ainda não fazem parte da nossa comunidade, não se esqueçam de se inscrever no canal Samurai Novel para não perderem nenhum conteúdo épico que está por vir. E claro, a força do nosso clã cresce com a união de cada um de vocês. Compartilhem nossos vídeos com seus amigos, para que mais pessoas possam se juntar a essa jornada incrível. Juntos, somos mais fortes. Até o próximo vídeo, guerreiros. Continuem trilhando o caminho dos samurais e espalhando a energia positiva. Arigato.